Dezembro 30, lendo a história de Deus. Querido irmão, chegamos aqui ao final da leitura de nossa Bíblia ao longo desses meses deste ano. E separamos o dia de hoje para recapitular o Velho Testamento, uma recapitulação profunda. E você precisa entender que o Velho Testamento não é apenas a primeira parte da Bíblia, ele é o fundamento de toda a revelação cristã. Sem compreendê-lo, perde-se a profundidade do Novo Testamento. Nele, Deus revela progressivamente, não de uma forma simplesmente abstrata, mas na história concreta, por meio de pessoas reais, de conflitos reais, de quedas profundas e restaurações inesperadas. O Velho Testamento responde às grandes perguntas humanas: quem é Deus? Quem somos nós? Por que o mal existe? O que Deus espera da humanidade e para onde a história caminha. Quando a gente vê num princípio a criação e a ordem e propósito, a Bíblia começa afirmando algo decisivo: que Deus existe, que Ele cria e que Ele governa. O mundo não nasce do caos por acaso, mas da palavra criadora de Deus. Tudo que Deus cria é declarado bom, isso no início da Bíblia, e ao ser humano ocupa um lugar único, criado à imagem e semelhança de Deus. Mas não somente isso, com dignidade, responsabilidade moral e vocação para governar a criação em comunhão com o Criador. O Éden não é apenas um jardim, ele é o símbolo de uma relação perfeita entre Deus, a humanidade e a criação. Não há medo, não há vergonha, não há morte. A vida humana nasce com propósito, identidade e limite. Mas há a queda e a ruptura da criação, onde o pecado entra no mundo não apenas como desobediência, mas como ruptura da confiança em Deus. O ser humano deseja autonomia absoluta, rompendo a ordem divina. As consequências, claro, querido irmão, são imediatas. Vem a vergonha, vem a culpa, vem o medo, vem os conflitos familiares, a violência e a morte. Também, ao continuar dessa história, vemos Caim matando Abel, onde a violência se multiplica, o dilúvio surge como juízo, mas também como misericórdia, pois Deus preserva a vida. A Torre de Babel simboliza o orgulho humano, tentando alcançar o céu sem Deus, mesmo em meio ao juízo. Deus nunca abandona a sua criação. Desde cedo, a Bíblia nos mostra que Deus julga o pecado, mas preserva a esperança tão necessária. A gente caminha por uma promessa e uma aliança, onde Deus chama Abraão e inaugura uma nova fase. Essa fase é a história da redenção que passa por uma família. A promessa é tripla: terra, descendência e bênção para todas as nações. Abraão não é perfeito, a gente entende isso ao longo da história, mas aprende a confiar. A fé passa a ser um centro do relacionamento com Deus. Olha, Isaac, Jacó e José mostram que Deus trabalha mesmo em meio aos enganos, rivalidades e injustiças. A história de José revela claramente a providência divina, o mal humano não como o fim da história, mas Deus o transforma em instrumento de salvação. Quando a gente chega em Êxodo no início, vemos a escravidão, a libertação e a identidade, porque Israel cresce no Egito, mas se torna escravo. Deus ouve o clamor do povo e se revela como libertador. O Êxodo é o evento central do Velho Testamento, pois Deus intervém na história de maneira direta. Ele derrota os opressores e conduz o seu povo à liberdade. Ali a Páscoa é marcada com o nascimento da identidade de Israel. O povo salvo não por mérito, mas pela graça divina de Deus. A travessia do mar simboliza a ruptura definitiva com a escravidão. Ao caminhar do Êxodo e chegando em Deuteronômio, nós temos uma história acerca da lei, da santidade do caminho, pois no Sinai Deus entrega a lei. A lei não é um fardo, mas um presente. E ela revela o caráter de Deus e orienta a vida em comunidade.
Deus chama Israel a ser um povo santo, diferente das outras nações. No deserto, o povo experimenta milagres diários, mas também murmurações, medo e, claro, rebeldia. O deserto revela que Deus é fiel e quem o povo é dependente. Moisés reforça: a obediência traz vida, a desobediência conduz à morte. Já em Josué e Juízes, nós temos uma história de terra prometida e instabilidade. Josué lidera a entrada na terra prometida. Deus cumpre com sua palavra, pois Deus não muda. Contudo, após essa geração, inicia-se um período de caos espiritual. O livro de Juízes descreve um ciclo doloroso: pecado, opressão, clamor e, claro, a libertação. Cada geração se afasta mais de Deus. E a frase-chave do livro todo é: cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. O problema não é mais político, uma vez que nós temos os juízes que ali viviam, mas é espiritual. Quando a gente passa para 1 Samuel, 2 Crônicas, por exemplo, nós temos uma relação com o poder, com o coração e com os reis, pois Israel perde um rei. Saul representa a liderança sem obediência. Davi, apesar dos seus pecados, representa um coração quebrantado diante de Deus. Com Davi, Deus estabelece uma promessa messiânica: seu reino será eterno. E amém por isso. Salomão inicia com sabedoria, mas termina, você muito bem lembra, querido irmão, com idolatria. O reino se divide, e a partir daí Israel e Judá vivem em reformas e decadência espiritual. A idolatria, a injustiça social e o abandono da lei se tornam constantes nas histórias que são apresentadas ali. E ao decorrer das nossas leituras, nós também tivemos inspirações de sabedoria, informações sobre sofrimento e também a vivência de uma vida real. E em Salmos e Eclesiastes são livros poéticos que revelam o coração humano diante de Deus. O Salmo, por sua vez, mostram que é possível louvar, é possível chorar, é possível reclamar, é possível confiar ao mesmo tempo. Jó enfrenta o mistério do sofrimento, mas, por sua vez, Provérbios ensina a viver com discernimento. Essa seria a palavra-chave. Em Eclesiastes, nós temos como uma grande intuição e conhecimento como a confrontação do vazio de uma vida sem Deus. Esses livros, claro, eles mostram que a fé não é negação de dor, mas é confiança em meio e apesar da dor. Quando a gente vai de Isaías a Malaquias, nós temos profetas que apresentam o juízo e a esperança. Esses profetas surgem para chamar o povo de volta. Eles denunciam a falsa religiosidade, a opressão dos pobres e a idolatria. Anunciam juízo, mas também esperança. Isaías fala do servo sofredor. Jeremias anuncia uma nova aliança. Ezequiel fala de uma nova forma, de um novo coração. Daniel mostra que Deus governa os reinos. Mesmo no exílio, Deus permanece fiel. Quando nós vemos acerca do exílio, do retorno e expectativa, nós precisamos entender que o exílio parece o fim, mas não é. Deus restaura o seu povo, mas algo ainda falta. O templo é reconstruído, mas a glória não é a mesma. O Velho Testamento termina em expectativa. E a pergunta que precisa permanecer para que no dia de amanhã, assim como ao longo do Novo Testamento, é que aquela questão permanece em aberta. Quando Deus cumprirá plenamente suas promessas? É claro que nós já sabemos o desfecho. É claro que nós já conhecemos a história. Mas amanhã nós recapitularemos e saberemos a resposta daquilo que a Bíblia
nos traz. O Velho Testamento nos revela que nós podemos confiar em um Deus que cria, que chama, que corrige, que perdoa e que promete. Ele mostra a incapacidade humana de se salvar sozinha e prepara o coração do mundo para algo maior. Toda a história aponta para a redenção definitiva que ainda virá. Querido irmão, se puder, feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado por tua fidelidade ao longo da história. Ensina-nos a aprender com o passado, a confiar em tuas promessas e caminhar em obediência. Prepara o nosso coração para compreender ainda mais com profundidade teu plano de salvação. Obrigado por cada bênção, por cada dia aqui despedido ao longo e ao lado de sua palavra, para que possamos e que podemos encontrar e nos achegar mais perto de ti. Esteja com nossos familiares, com nossos amados amigos, com a nossa igreja, com nossos irmãos, com os nossos colegas de trabalho, com todas as pessoas, Senhor. Utiliza-nos para que possamos ser sal, provocar sede da tua palavra para com as outras pessoas, para que possamos ser exemplos, para que possamos fazer com que as pessoas regozijem-se em ti. Obrigado por nos ensinar, por dar-nos lições e porque sabemos que mesmo nas dificuldades nós temos a ti, que podemos confiar na expectativa de um novo amanhecer. Obrigado por estar junto conosco. Obrigado por nos salvar de pronto. Sabemos que quando Jesus Cristo verteu o seu sangue na cruz, foi para perdoar-nos e para nos salvar-nos. Obrigado, Pai. Oramos com a certeza de que essa oração será atendida e respondida, porque oramos por aquele que morreu por todos nós. Amém, amém e amém. Querido irmão, amanhã nos encontramos aqui para recapitularmos o Novo Testamento. Obrigado mais uma vez por estar junto conosco. Ore junto com a gente. Estude ao longo deste final de ano, mas saiba que ano que vem estaremos aqui novamente, estudando a Palavra de Deus. Reserve um momento especial para orar por cada um dessas pessoas que está envolvido nesse projeto, seja fazendo ou participando. Unidos em Cristo, seguimos firmes na fé. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br e lembre-se sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.